Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade. Na edição de hoje nós falamos sobre como incluir no mercado de trabalho os jovens e as pessoas com deficiência. O Brasil vive um momento muito favorável, onde os índices de desemprego estão baixos se comparados a outros países. Entretanto, esses dois públicos enfrentam desafios adicionais para conseguir entrar no mercado de trabalho com empregos de qualidade e se manter nele. Para falar com a gente sobre este assunto, nós conversamos com uma especialista nessa temática, a gestora do IOS, o Instituto da Oportunidade Social, Kelly Lopes, que vai compartilhar com a gente a sua vivência nesse assunto. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV por estar aqui conosco hoje falando sobre esse tema tão importante. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que esse assunto precisa mesmo de espaço na TV para que a gente possa debater e convidar mais pessoas a participarem. Obrigada. A nossa convidada é formada em Tecnologia da Informação, com especialização no terceiro setor e também MBA em Gestão Empresarial, tendo desenvolvido uma carreira na área especialmente tecnológica de grandes empresas. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse então sobre hoje quais são os principais desafios, por exemplo, que nós encontramos para conseguir, num momento favorável, como que o Brasil vive, fazer com que de fato as pessoas com deficiência e os jovens estejam enquadrados no mercado de trabalho, tendo em vista que nós temos leis voltadas para esses dois públicos, criando vagas, criando um mercado para que eles possam atuar. Entretanto, as empresas nem sempre têm conseguido atingir essa cota, esse nível que é exigido delas. Bom, quando a gente fala do jovem, o jovem ele pode entrar no mercado de trabalho formal de três formas. Ele pode ser um jovem aprendiz, ele pode ser um estagiário, sendo ele estudante do ensino médio ou graduação, ou ele pode ser direto o que a gente chama de CLT efetivo, quer dizer que já conquistou uma vaga registrada. Quando a gente fala de dificuldade envolvendo a parte institucional e trabalho social para a capacitação, o que a gente percebe de dificuldade? As vagas para aprendizes, né? Toda empresa, a partir de 7 funcionários, ela tem cota de aprendiz para cumprir. Grande parte das empresas ainda desconhecem a legislação e isso depende do tamanho. Já conversei com empresas grandes que não estavam praticando a legislação por falta de conhecimento. E a qualquer momento elas podem receber uma multa. Pode receber uma multa. O que o Ministério do Trabalho e Emprego trabalha hoje, o Ministério Público, na verdade, eles estão autuando, né? A multa ainda não é o primeiro passo. Agora, a empresa, sim, ela já precisa se preparar, porque sendo autuada, ela tem um prazo curto para tomar uma ação, de no mínimo, assim, no máximo, 3 meses. É bem rápido mesmo. E aí, quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de um jovem que está entrando num primeiro emprego. Ele pode ter tido ou não uma capacitação profissional em alguma escola ou alguma entidade social, mas que ele está ali no primeiro emprego e ele vai lá para aprender. As empresas, isso é uma cultura, elas precisam estar preparadas para receber jovens para aprender. Isso promove um rodízio, esse jovem ele vai fazer rodízio em diversos departamentos, aprender rotinas e a meta principal dele não vai ser produzir, ele não pode ser cobrado por resultado, ele não pode ter uma responsabilidade diária, que ele lá na frente seja subordinado direto a um diretor, a um cargo mais elevado, que lhe dê resultados. Não, o jovem está para aprender. Então, quando a gente fala de desafio, a gente tem que mobilizar as empresas para o entendimento da lei da aprendizagem e para que elas percebam que aquele jovem ele pode cometer algumas falhas, porque o objetivo dele é esse mesmo aprender. E, principalmente, tomar muito cuidado para não utilizar o jovem como uma mão de obra barata. Bom, daqui a pouco então a gente fala sobre a questão da pessoa com deficiência, né, que é uma outra realidade, mas voltando a falar então sobre esses jovens, se a função principal deles é aprender, mesmo assim o empregador ele pode delegar ele responsabilidades, tarefas, porque afinal a empresa não é uma instituição educacional, ela tem uma finalidade econômica principalmente, né? Isso. Como é que eles conseguem, os empresários com os quais vocês têm contato dentro do Instituto da Oportunidade Social, atingir esse equilíbrio entre, ao mesmo tempo que propicia o aprendizado, fazer também com que esse jovem possa de alguma forma contribuir, afinal ele está na folha de pagamento da empresa, né? É verdade. Então imagina que esse jovem ele vai entrar atuante em alguma área, vamos pegar por exemplo uma área administrativa que é a maior porta de entrada, ele vai entrar como atuante, ele vai receber treinamento de pares, que seriam pessoas júniores naquele treinamento, naquele conhecimento específico da empresa, e tendo esse treinamento ele começa a realizar rotinas operacionais. Só que essas rotinas operacionais, vamos dizer, ele está trabalhando efetivamente, só que essas rotinas operacionais, elas têm um acompanhamento. Então, vamos dar um exemplo. Final de mês, fechamento de fluxo de caixa.
ele pode fazer toda a conciliação bancária. Agora, quem é responsável por verificar se o fechamento está de acordo não pode ser ele. Ele tem que ter sempre um líder imediato que acompanhe o resultado final. Que vai responder por aquilo, né? Isso, senão até você coloca em risco o negócio da empresa, delegando algo que ele não está preparado ainda. E essa questão do jovem, às vezes, poder virar, de certa forma, mão de obra barata para as empresas. Como que podemos lidar com ela? Isso é um cuidado que tem que ter e, às vezes, as empresas fazem isso. A gente não pode dizer por má fé, mas às vezes as empresas fazem isso por uma necessidade de ter mais resultado a menor custo e outra parte faz isso por falta de informação, né? A partir do momento que você contrata um jovem como aprendiz e começa, a partir de 2, 3 meses, a cobrar resultado dele, a forçar esse aprendiz, por exemplo, a fazer hora extra, né? Em negócios específicos tem picos específicos, né? Então, se a gente falar quem trabalha com logística, então, de repente, tem um horário noturno que faz fechamento de nota, eu preciso que o jovem também fique no horário noturno. Ele, sendo ele aprendiz, ele não pode. Então, a gente também tem que nivelar se a empresa não está se arriscando a trazer o jovem por uma competência maior, às vezes por falta de informação. Às vezes a empresa está olhando só o negócio dela, o que é melhor para ela. Mas sempre do lado tem que estar alinhado com a lei da aprendizagem. É Ou seja, essa questão da informação é fundamental. Dentro da experiência, então, do IOS, como é que vocês têm trabalhado e o que tem sentido dos empresários também com relação ao nível de conhecimento deles e de aplicação também dessas informações que são tão importantes? Então, a partir do momento que uma empresa fecha a aprendizagem com a gente, ela recebe um manual resumido, porque se a gente der um manual inteiro da aprendizagem, o que vai acontecer? A empresa não vai ler. Então, quem lê manual, né, hoje em dia? Então, ela recebe um manual reduzido com as questões principais. Horário, não pode fazer hora extra, como é que funciona o treinamento. Então, isso ela recebe. Mensalmente, nós disponibilizamos fórum que qualquer pessoa, sendo da empresa, parceira nossa ou não, ela pode ir no IOS, ir no Instituto e assistir uma palestra específica, descrevendo tanto a lei da aprendizagem, quanto abrindo para perguntas. Então, assim, a gente estimula que a empresa busque informação. Quando a gente fala do RH da empresa, que é quem trabalha, a gente percebe também que há uma rotatividade de pessoas no RH das empresas, né? Um mês a gente fecha uma vaga com uma determinada pessoa, dali a 3 meses já tem outra pessoa, aquela pessoa já subiu, já foi para uma outra área, enfim. Então, manter este conhecimento, ele também tem que ser uma preocupação. A gente tem que dar o conhecimento lá no início, mas várias possibilidades de mantê-lo, porque as pessoas mudam na empresa. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco nós continuamos esse bate-papo a respeito das estratégias para conseguir incluir no mercado de trabalho as parcelas menos favorecidas da população. Conheceremos especialmente a realidade das pessoas com deficiência. A lei de cotas, que garantiu um percentual das vagas para esse público no Brasil, por exemplo, passará por alterações. Mais sobre esse assunto você confere aqui no Sociedade Solidária em instantes. A gente conversa na edição de hoje com a gestora do IOS, o Instituto da Oportunidade Social, Kelly Lopes. O programa vai para um breve intervalo e daqui a pouco está de volta.